Veja só, me intriga muito o fato de Jesus ter nascido na periferia do mundo. Porque Jesus nasceu, né, em Belém, que o profeta diz, né, quem imaginaria que de Belém iria sair o Messias? E Jesus viveu a sua vida inteira, praticamente, num lugar muito pequeno, né, de Nazaré, que era um lugar tão pequeno. Imagine-se que eram pouquíssimas casas, 20, 30 casinhas, uma vila, e era um lugar tão distante, era tão periférico, que as pessoas diziam assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembra-se acho que foi Tiago que disse isso, quando lhe apresentaram Jesus, ele disse, vem alguma coisa boa de lá? Então, obviamente que eu não vou citar nenhum bairro daqui de São Paulo, mas imagina aí na tua cabeça, um lugar que é longe, mas longe, extremamente periférico, e que a gente cria um preconceito. É isso que as pessoas pensavam. Eu fico imaginando que Jesus poderia ter nascido no centro do Império Romano. Não poderia? A sua projeção seria muito maior. Imagine se Jesus tivesse nascido dentro da cultura helênica, da cultura grega, berço da sabedoria, berço da filosofia mundial, palco de projeção cultural do mundo inteiro. Imagine a força de persuasão que Jesus teria, a projeção que ele teria, se ele tivesse nascido num desses contextos. Entretanto, Jesus vai nascer na obscura Belém, vai viver praticamente a vida inteira na vila de Nazaré, vai caminhar pelas estradas poeirentas da Galileia, e pouquíssimas vezes ele vai ultrapassar as fronteiras da Judéia. Um território muito pequeno, no fim do mundo, na periferia do mundo. E a gente se pergunta por quê? A origem de Jesus não é aleatória, não é sem significado, não é sem sentido o fato de Jesus ter nascido naquele lugar. A sua caminhada pelas aldeias da Galileia fermentou no coração das pessoas o entusiasmo e a esperança. A esperança. A opção de Jesus ou de Deus pela Galileia como cenário das suas ações, porque na Galileia Jesus realizou a grande maioria dos seus sinais. Então Jesus escolher a Galileia como palco de sua atuação já era por si só uma notícia maravilhosa. É a escolha, sabe, pelo povo pobre da Galileia como alvo dos seus sinais. Isso já fala por si. Porque Jesus ali, naquele contexto, sabe, em suas palavras, em seus atos, ele está despertando esperança no coração de gente que não tem esperança para viver. Ele sinaliza que uma outra realidade está chegando para a vida das pessoas, para os pobres, para os humilhados, para os rejeitados, para os oprimidos, para os desprezados. Há uma outra vida despontando no horizonte da humanidade, de homens e mulheres sofridos, de homens e mulheres que sabem o que é padecer, porque são esquecidos pelo poder, desamparados. Então a boa nova do reino de Deus é para essas pessoas. É para essas pessoas. E é maravilhoso a gente lembrar que quando Jesus nasce lá na estrebaria de Belém, quem é que recebe a notícia? Pastores. Gente que era desprezada dentro da própria sociedade judaica. Gente que não podia frequentar o templo. Por que a notícia não chegou até Herodes? Por que não chegou até o governador romano da época? Não é a gente simples. Então esse é um detalhe importante que a gente não pode esquecer, porque é o ponto de partida da fé cristã. E se a gente esquecer disso, a gente corre o risco de perder o sentido maior e a força maior do cristianismo. Porque com isso o essencial já está dito. Há esperança para os vencidos. Existe uma chance para gente que fracassou na vida, para gente que não faz parte da lista dos bem-sucedidos, né? Dos top 5 do mundo. Existe uma porta aberta para aqueles que foram aprisionados pela pobreza, pela humilhação, pela rejeição, pela exclusão, e essa porta se chama Jesus de Nazaré.
A gente só precisa passar por ela. Só isso. Então esse é o nosso desafio como cristãos e cristãs. Exercer a nossa fé em Jesus na periferia do mundo, na marginalidade da vida, nas franjas da religião. E quando eu falo de periferia, de marginalidade, de franjas, eu não estou falando só no sentido geográfico, né? Para a gente ir nas periferias aqui da Zona Leste. Não é só, também é, mas não é só nesse sentido. É também no sentido existencial. É também no sentido social, no sentido religioso. Precisamos seguir Jesus e manifestar Jesus onde a necessidade é maior. É maior. A Igreja de Cristo, ela precisa oferecer ao mundo o projeto de encarnação demonstrado pelo próprio Cristo, que é viver com as pessoas, se misturar com elas, sentir as suas dores, experimentar as suas angústias, vivenciar as suas necessidades, sentir na pele aquilo que o outro sente. Aquilo que o outro sente. Então a gente precisa fazer da nossa vida um sinal de esperança, um sinal de vida, um sinal de que a situação está ruim, está muito ruim, ok? Mas ela não vai perdurar para sempre. Então nós somos desafiados por Jesus a viver sempre à margem de alguma coisa. À margem do poder, por exemplo. A Igreja de Jesus não foi chamada para ser o centro, para ser, sabe, o centro do poder. O que a gente está vendo hoje, que a gente já viu em outras ocasiões, isso é uma aberração. A igreja buscando poder, igrejas cada vez mais se imiscuindo, se misturando com o poder político a fim de entrar no primeiro escalão do governo federal, ou seja lá qual for. Isso nada tem a ver com a proposta de Jesus. Quantas vezes você viu Jesus batendo na porta de Herodes ou Pilatos, dizendo, eu tenho um projeto bacana para te apresentar, que vai ser sucesso aqui na nossa cidade. Quantas vezes você já viu Jesus fazendo isso? Nunca! Nenhuma vez. Eu não estou dizendo que a gente tem que se afastar de política, não estou dizendo isso. Que nós temos que ser apolíticos e rejeitar a política. Isso é tudo que os políticos querem. Alguém já disse, a pior coisa que a gente pode fazer é deixar a política na mão dos políticos. Porque aí eles deitam e enrolam. É a raposa tomando conta do galinheiro. O que eu estou dizendo é essa relação promíscua. É essa aliança inquestionável, sabe? É essa aproximação sem nenhum senso crítico. A ponto da Igreja de Cristo defender absurdos. E é o que a gente está vendo. Defendendo o indefensável. Aquilo que não dá para defender. Então, o nosso chamado, ele é outro, é de uma outra forma. Nossa vocação não é ser destaque religioso. Nós somos da descrição do fermento, sabe? Que quando é misturado na massa, ele desaparece, ele some. Essa história de que a gente tem que ter um presidente, ou um ministro, ou sei lá o quê, terrivelmente evangélico. Não, pelo amor de Deus, a gente precisa de gente competente. Se é evangélico, católico, espírita, seja lá o que for, não interessa. Tem que ter competência, é isso que a gente quer. Porque Jesus diz que nós somos como fermento, a gente se mistura na massa, no meio da sociedade, e a gente não precisa estar lá com megafone, sabe, gritando e dizendo para as pessoas como é que elas têm que conduzir as suas vidas. Não é esse o nosso chamado. Nós não somos o centro do mundo, nós somos a periferia do poder. Nós não somos a tendência, nós somos a exceção, a regra. É isso. É isso. Porque no dia que a gente, sabe, se tornar tendência, alguma coisa já está errada. Alguma coisa já foi muito mal. Porque Jesus disse assim, olha, eu venci o mundo. Não disse? Mas como que Jesus venceu o mundo? De que forma? Foi na cruz. A vitória da cruz não é a vitória do poder, não é a vitória do sucesso, não é a vitória da fama, não é a vitória da vingança, sabe, de pisar no pescoço do inimigo, como a gente imagina, porque vitória para a gente é isso. A vitória da cruz é a vitória do amor, é a vitória da graça, é a vitória da misericórdia.